Ora, boa noite, estimado telespectador da Televisão Pública de Angola, no seu canal de notícias, no ar e consigo mais uma edição do Visão Económica. E hoje nós trazemos para esta edição, e para percebermos melhor também aquilo que é o plano de endividamento já apresentado pelo Executivo voltado para 2026, que tem como objetivo a captação de recursos na ordem dos 15 mil milhões de kwanzas. Tudo isso para poder permitir que haja esta celeridade e também espaço para a execução orçamental. Esta captação de financiamento pode vir tanto do mercado interno como do mercado externo, e para este assunto eu vou conversar com o Daniel Sapateiro, como é habitual no Visão Económica neste primeiro espaço. Daniel, a quem eu convido, boa noite. Muito boa noite também. Vamos então olhar para os meios e ouvimos naquilo que tanto o diploma quanto ao que diz a Unidade de Gestão da Dívida, esta captação dos 15 mil milhões para este conforto ao Orçamento Geral do Estado poderá vir tanto do mercado interno como do mercado externo, mas também aqui percebermos, e consigo percebermos quais são os passos a serem dados, quer na captação, quer também no atendimento de captações já feitas anteriormente. Daniel. Muito boa noite também a todos os telespectadores que nos acompanham, de todas as terças-feiras, das 18 e quase às 20 horas. Dizer que o evento ocorreu hoje, na Baixa da cidade, em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, o Dr. Daniel dos Santos, e evidentemente toda a equipa da União da Gestão da Dívida Pública. Tendo em conta o tempo que passou, muito curto, e é evidente que a TPA vai fazer outros programas para fazer o debate mais técnico e para o esclarecimento das pessoas, apraz-me dizer o seguinte, aliás, até seguindo aqui alguma seleção fizemos de slides para vocês, senhores telespectadores, dizer o seguinte: aquilo que é mais importante para nós agora, nestas primeiras horas após o encerramento do evento, é dizer o seguinte, que nós acabamos o ano de 2025 com 60 bilhões de kwanzas de dívida pública governamental, portanto, dívida interna como dívida externa. Quando dizemos dívida interna, só para esclarecer aqui também todos aqueles que nos seguem, dizer que é todo aquele papel de dívida, obrigações e títulos do Tesouro, são os produtos os quais se representa a dívida pública e nas necessidades que o Estado tem de arrecadar para executar a despesa pública, para a gestão da tesouraria, mas também esse mesmo endividamento. E quando vamos ao estrangeiro, ou nós defendermos essa dívida para essas mesmas situações, portanto, necessidades que nós temos, nós vamos por via de negociação com entidades multilaterais, com países, eurobonds, portanto, produtos de dívida emitidos em moeda estrangeira e assim sucessivamente. A nossa dívida pública, e tanto nesta estratégia de médio e longo prazo, que é isto que foi já apresentado hoje, quer dizer, o Estado, por via do decreto presidencial 02/26 de 5 de janeiro, implementou, portanto, com esse decreto presidencial, há 3 anos, uma estratégia de como é que nos vamos endividar para também nós olharmos para a nossa tesouraria, para as responsabilidades que temos em moeda estrangeira, mas também em moeda nacional. Então, se nós acabarmos a dívida pública em 31 de dezembro de 2025 a 60 bilhões de kwanzas, nós aqui, e portanto a Unidade de Gestão de Dívida Pública vai-nos dizer que essa dívida, há um ano depois, 31 de dezembro de 2026, pode chegar, pelas contas, a 64 bilhões de kwanzas. Nesse sentido, dizemos assim, bom, mas há 4 bilhões a mais, sinceramente mais 5 mil milhões de dólares. Não, mas nós também vamos crescer a nossa economia, porque o rácio calcula-se da dívida, ou seja, o total da dívida governamental mais as empresas públicas, não esquecer também, sobre o produto interno bruto. E, portanto, se um aumenta, o outro também vai aumentar. E nós não nos esqueçamos, e falámos aqui na semana passada, que, por exemplo, o setor não petrolífero, no OGE, prevê crescer até 10 bilhões de kwanzas, e certo. O setor petrolífero e gás à volta dos 7 bilhões de kwanzas. Nesse sentido, a estratégia é
Portanto, se de 2024 para 2025 a estratégia foi aumentar aqui a exposição de dívida ao setor interno, portanto a dívida interna, nestes próximos 3 anos há aqui um equilíbrio, mas um desafogo mais do consumo interno, de dívida, para que também haja aqui potencialidades das empresas poderem, as empresas e os particulares também terem capital para ver um consumo e investimento internos. Nesse sentido, a resposta de quanto é que será a dívida pública em 2028? Tudo isto já são estimativas, evidentemente. Mas o que se quer, e aquilo para os telespectadores, para responder àquilo que muito anseiam saber é, bom, se esse rácio é tão importante para vocês economistas, para nós também somos, porque somos agentes económicos e precisamos muito de previsibilidade. Bom, o plano devidamente médio e longo prazo, 2026-2028, vem dizer que a meta que se quer atingir é igual ou inferior aos 50% portanto, da dívida sobre o PIB. Isto é muito positivo porque nós temos uma lei, a 37/20, que é a Lei das Finanças Públicas, que aconselha a que nós tenhamos uma dívida pública sobre o PIB igual ou inferior a 60%, que é uma boa prática internacional. Nesse sentido, o que é que se está a fazer? Portanto, há algumas negociações em termos de alongamento dos prazos, ou as maturidades dos prazos. Estamos a falar aqui também de retirar como garantias algumas matérias-primas, chamadas commodities, nomeadamente o petróleo. Mas aqui é preciso esclarecer, retirar como mantendo-las, ou seja, a retirada delas na perspectiva de ter como colateral. E houve aqui 2 a 3 grandes operações que recordemos, quando o Estado foi comprar títulos de dívida dos Estados Unidos para também fazer como garantia naquela transação que foi feita há 2 anos, 2 anos, 1 ano, que foi com o JP Morgan Chase, que é um dos maiores bancos internacionais do mundo. E, por exemplo, a questão que quando nós fomos à China renegociámos a questão de uma garantia em que conseguimos reduzir a 150, 200 milhões de dólares norte-americanos por mês. Exatamente. Isto também faz o seguinte, tanto no crédito bancário como também no crédito internacional de dívidas soberanas, as garantias muitas vezes podem vir a ser libertas, por exemplo, quando os clientes dos bancos e dos Estados também fazem amortizações das prestações, ou seja, fazem adentamentos de prestações para reduzir as taxas de juros. Isso também é nos particulares das empresas. E depois somos, por exemplo, para a China, e posso já aqui dizer, para a China nós estamos com uma dívida de 7 mil milhões de dólares, quando já tivemos 45 mil milhões. É verdade que nós temos feito um esforço financeiro ao nível dos últimos orçamentos gerais do Estado, em que tem superado até os 50% da despesa pública total. Este ano estamos com 46 no OGE em termos da despesa pública. Isso, evidentemente, envolve sacrifícios. Mas para nós reduzirmos as garantias de petróleo e outras, como por exemplo com a China, nós obviamente também temos o quê? Um bom histórico de pagadores. Nós somos uns bons alunos e implementadores das boas linhas. Por isso é que eu perguntava aqui, sobretudo aquilo que é o recurso aos mercados internacionais, é esse histórico que ajuda a Angola a conseguir aquilo que vai buscar. Joga aqui o papel também da boa reputação como bom pagador. Com certeza. É verdade que esse bom histórico vai além daquilo que muitas vezes as agências de rating têm para o nosso país. Se nós virmos o rating, a avaliação que as 3 grandes empresas do mundo, Standard & Poor's, Fitch e Moody's, têm bem menos. No fundo é um investimento especulativo. Mas a nossa realidade tem demonstrado que, apesar das nossas dificuldades, que estamos ainda arrolados ao preço do petróleo, que está à volta dos 63, 64 dólares nestes primeiros 21 dias do mês, digamos assim, nós temos esse histórico. E isso é a nosso favor. Agora, a nosso favor no próximo futuro, portanto, nestes próximos 3 anos, quando nós precisamos, por exemplo, de nós fazermos esta captação de recursos. Já vamos aqui à questão da estruturação da captação de recursos. Que quando, por exemplo, nós falamos aqui em 15.243 milhões de dólares, que é isto em dólares norte-americanos, em que a dívida interna é mais baixa, à volta de 7 bilhões de kwanzas, e depois todo o remanescente de 9 mil milhões de dólares, ou cerca de quase 10 bilhões de kwanzas, é por essa via de reputação. Agora,
percebeu-se, tanto a ministra Vera Daves de Sousa, ao longo dos tempos, nos últimos 2 anos, o Presidente da República também tem feito essa menção, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica também, estas 3 personalidades, no fundo, são a cabeça do Governo e na parte económica, é que nós não nos vamos expor a dívidas externas, por exemplo, com taxas de juros altas, mais altas, porque nós estamos com uma taxa de juros média de 6,87%. E isso é pesado. Se fosse na Europa, era impensável, por exemplo, uma situação dessa. Mas nós temos que conviver com isso porque estamos-nos a desenvolver. Estamos a sair de uma situação, além do preço do petróleo de 2016, a questão da reconstrução nacional, mas a questão das várias crises. Essas taxas muitas vezes também são associadas ao próprio risco, ao se fazerem... Exatamente. A questão é que nós estamos a ser bons pagadores, não nos colocamos numa situação em que as taxas de juros temos muita dificuldade em pagar no futuro as gerações vindouras, desde que ela seja o quê? Sustentável. E, portanto, é por esta razão que no ano passado nós dirigimos a nossa captação de dívida para o mercado interno, porque o mercado externo estava a aplicar, por via da instabilidade também de Donald Trump e das taxas alfandegárias e outras razões, como estas questões geopolíticas e de guerras, o mercado internacional de dívida, por exemplo, a 3, 5, 10 anos, estava para nós num risco muito alto e isso aplica-se nas taxas de juros. Muito bem, Daniel. E eu vou contar sempre consigo sempre para esclarecermos os nossos telespectadores e ali onde a sua contribuição for sempre válida, há sempre esse espaço para podermos dialogar. Muito obrigado pelo convite e também por quererem escutar a minha opinião. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado. E aqui ouvíamos o Daniel Sapateiro com este olhar sobre o plano de endividamento.